Meu irmão, quando surge, a gente vai surgindo aí, olha que absurdo. Palmeiras perder pro Fluminense desse jeito aí, cara, jogando esse futebolzinho aí. Lamentável. Jogou muito mal aí, meu. Perdeu aí, feio, tá? 1-0 aí. Deixando o Fluminense tomar conta do jogo no primeiro tempo, no segundo tempo. Que é isso? Absurdo. Não dá pra um time que tá em segundo lugar no campeonato jogar esse futebolzinho pífio e perder pro time que é o lanterna do campeonato. Não dá pra aceitar uma derrota feia dessa não, pelo amor de Deus. Sacanagem isso aí. Comentaristas comentando aí a derrota do Palmeiras pro Fluminense. Olha o que o Facincani falou, hein? Será que o Facincani soltou os cachorros? Será que ele detonou geral? Deixa o seu comentário aí, me diga o que você achou desse jogo aí. Olha aí os comentaristas aí, soltando o verbo. E aí, porcada? Não foi bem hoje, hein, mano? Não foi bem. Foi bem, vários jogadores abaixo. Pra mim, erraram na mudança, erraram nas substituições, erraram. Não sei quais foram os motivos, se é pra descansar, seja lá pro que for, mas não foi legal. Não foi legal, matou o time, né? Matou a hora que tirou o Dudu, acabou de matar o Felipe lá do lado de lá, entendeu? A gente sabe que o Dudu tá voltando, mas só se a estratégia deles mesmo, porque tava bem o time até aquele momento ali, né? Mas tirar o Veiga, povoou o meio ali, mas pô, esperar que o menino ou o Rios vão fazer a vez do Veiga, não foi bacana, velho. Não foi legal, a substituição não foi legal. Time abaixo, o Rony entrou mal pra caralho, né? O Zé Rafael podia ter esbarrado no cara, não precisava dar uma pancada no cara, se ele só esbarra no cara já era, já. Não foi bacana, mano. Hoje não foi bem, não foi legal. Não foi legal. Estamos em terceiro, tá da hora ainda, mas tem que se atentar. Não foi bem hoje. Hoje não foi legal. O Vanderlan não foi bem. Hoje não foi bem. O time não foi bem. Não foi nada bem. Vambora. Correr na live lá. Vai ser triste fazer a live, hein? Mas vamos lá. Falar da vitória importantíssima do Fluminense sobre o Palmeiras do Maracanã. Fluminense ainda não sai da zona do rebaixamento, soma 14 pontos no campeonato, mas aquilo que era desesperador algumas rodadas passa a se tornar muito mais esperançoso, que é justamente deixar essa parte incômoda da tabela para uma equipe que no ano passado simplesmente foi campeã da América, né? Não faz o menor sentido uma equipe que investiu muito, que tem tanta qualidade individualmente com alguns atletas, estar brigando contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Tudo isso fruto do péssimo trabalho do ex-técnico Fernando Diniz e que agora foi ajustado pela simplicidade e que hoje, inclusive, deu um nó tático na comissão técnica de Abel Ferreira por parte do comandante Mano Menezes, que fez o simples no time carioca. E o que isso quer dizer? Que Mano Menezes trabalhou com perfeição. O futebol pode não ser ainda vistoso, um Fluminense que joga algo que possa fazer com que o torcedor sonhe com voos maiores na temporada, como um bicampeonato da América ou também um próprio título de Copa do Brasil, quiçá de um campeonato brasileiro, mas não de título, mas apenas para brigar por uma condição até de voltar a um G6, G4 da competição. Mas o Fluminense jogou com aquilo que hoje é o mais necessário, com disposição, com organização, sem nenhum tipo de risco defensivo e num contra-ataque acabou matando o jogo no finalzinho do segundo tempo porque acreditou muito mais no resultado e não só por isso, né? Não foram apenas fatores emocionais e sim fatores táticos de uma equipe que mudou a disposição no segundo tempo, que passou a atuar com jogadores com muito mais poderio de infiltração e velocidade sobre uma equipe espaçada, lenta, pesada, sem nenhum tipo de recurso, que tem sido o Palmeiras nesses últimos jogos e que justamente por isso se aproveitou de uma etapa final com Serna, com o Marcelo, com o Cauã Elias,
com o próprio John Arias se aproveitando muito bem nesse setor, um próprio Nonato ganhando meio campo, e fez com que a equipe do Fluminense ganhasse corpo, ganhasse velocidade, ganhasse em disposição. Primeiro tempo péssimo dos dois times, né? O Fluminense foi melhor ao longo do jogo. O Palmeiras teve praticamente um chute a gol, uma tentativa que não serviu para absolutamente nada, do tão péssimo Gabriel Menino na etapa final. Mas um Fluminense que na etapa inicial teve até mais controle do jogo, não conseguia infiltrar por causa da lentidão do setor ofensivo. Um Herman Cano muito mal, um John Arias que jogava praticamente sozinho, um Marquinhos que se criava em cima do Marcos Rocha, o que é absolutamente normal, mas que ao mesmo tempo também não tinha confiança de decidir as jogadas, e um Paulo Henrique Ganso, que é um atleta que hoje vive mais de bola no pé do que qualquer outra coisa. Aliás, há muito tempo ele vive assim. Antes, claro, o Fluminense trabalhava com muito mais conjunto, hoje a realidade é completamente diferente, só que com a saída dele o Fluminense passou a ganhar aquilo que eu expliquei agora há pouco: volume. Cresceu em relação ao adversário e fez com que um Palmeiras, que já era previsível, se tornasse ainda mais ridículo no segundo tempo, porque não apresentou qualquer coisa próxima a algo que a gente possa considerar futebol, diferente do dono da casa. O Palmeiras não foi uma equipe simples, o Palmeiras não foi uma equipe organizada, o Palmeiras não foi uma equipe veloz, o Palmeiras não foi uma equipe segura, principalmente na região intermediária. Viveu de alguns lampejos de Gustavo Gomes, mas principalmente do ótimo garoto Vitor Reis, que substituiu o Murilo, que segue machucado, assim como o Mike também é outro desfalque na lateral direita, e o Palmeiras, claro, foi uma presa muito fácil nesses dois corredores. O que faltava ao Fluminense era chegar com velocidade naquele setor e buscar a infiltração correta, que aconteceu no belíssimo gol marcado pelo John Arias, que há muito tempo não marcava com a camisa do Fluminense. Ele tinha marcado gols recentemente pela Copa América com a Colômbia, mas há muito tempo não fazia gol com a camisa do Fluminense, e desencantou justamente numa noite super especial, de um Fluminense que estava completamente obcecado e é obrigatório hoje para o Fluminense vencer uma quantidade grande de jogos. O Fluminense precisa de 50% de aproveitamento no segundo turno para escapar matematicamente do rebaixamento, e por enquanto a chegada tem sido muito positiva recentemente, não só por parte do Mano Menezes nesses últimos jogos, mas também de um cara que para mim dominou todas as ações do jogo. Thiago Silva, um atleta de 39 anos, que veio recentemente jogando em alto nível no Chelsea, retornou ao Brasil justamente para tentar encerrar a carreira no Fluminense, e hoje brinco que Thiago Silva passou férias, curtiu um bom final de semana, parecia que estava num resort de praia, com a família, curtindo ali, quem sabe, um bom drink, um bom buffet para se deliciar ao longo de uma tarde ensolarada, porque ele não teve nenhuma dificuldade contra o ataque fraquíssimo do Palmeiras escalado, né? Com o limitadíssimo Flaco Lopes, depois com a péssima entrada do Rony, e isso também potencializado com as horrorosas mexidas por parte do auxiliar João Martins, mas que ao mesmo tempo estavam vindo o técnico Abel Ferreira e as suas teimosias injustificáveis, né? Sacar Aníbal Moreno, sendo que Zé Rafael era um jogador amplamente lento, que não vive uma boa fase, cujo 2024 é atípico daquilo que ele já apresentou no Palmeiras, para entrar com Richard Rios, que não jogou absolutamente nada, deixou o futebol dele lá na seleção colombiana, e com Gabriel Menino no meio campo, né? Um Dudu que está sendo testado como titular, sem ao menos ganhar a rodagem necessária para ser um atleta que ganhe de novo a confiança física. Tudo muito desesperado. Um Felipe Anderson isolado no lado esquerdo, quando deveria ser um atleta a jogar no lado direito, que foi o lado em que ele teve justamente uma carreira extremamente sólida no futebol italiano, na Lazio, onde foi um dos melhores jogadores brasileiros em atuação no futebol europeu nos últimos tempos. Depois, mudanças equivocadas com as entradas do Rony, também de Lázaro, um atleta voltando de lesão, e o Rômulo, que estava no banco de reservas. Por que não o Fabinho, então, para dar um suporte ali, junto com o próprio Aníbal Moreno, tentar travar um pouquinho das infiltrações do Fluminense? Enfim, Giai, lateral direito que chegou, ainda não estreou, porque Marcos Rocha terminou 90 minutos, e claro que no corredor de Marcos Rocha, como sempre, e também com a falha de marcação, caiu catando o cavaco, uma cena ridícula de Zé Rafael, que surgiu a jogada do Lerma para tocar para trás e o belíssimo gol do John Arias. Enfim, explicações que não são inclusive questionadas ao técnico Abel Ferreira, que parece ficar ainda do alto de sua postura,
vencedora, merecedora de tantos louros no Palmeiras, mas que em 2024 tem feito uma série de bobagens teimosas na equipe, que faz com que o Palmeiras não apresente futebol, e de teimosia o Fluminense entendeu bem recentemente o que aconteceu, né? Morrer abraçado com ideias e jogadores que não rendiam dentro de campo. O Fluminense que só está nessa situação ainda pagando um pato de viver em zona do rebaixamento, mas que com esse desempenho deve sair facilmente e brigar por outras questões do Campeonato Brasileiro, porque teve um técnico teimoso e pardalista que foi o Fernando Diniz, como Abel Ferreira está sendo um técnico completamente injustificável nesses questionamentos e claro também nas convicções na equipe do Palmeiras, que está prestes a entrar numa maratona que com esse futebol coloca o Palmeiras em férias em agosto. Palmeiras joga nas próximas semanas contra Flamengo, oitavas de final de Copa do Brasil, e Botafogo, oitavas de final da Libertadores. Com essas insistências, com essas péssimas mexidas, com esses atletas, cujos ciclos há muito tempo no Palmeiras já estão pra lá de enferrujados, e o Palmeiras precisando, até porque contratou novos fatos, para entrar em campo e ganhar muito mais rodagem, ou então dentro do próprio elenco, achar outras alternativas. Se o Palmeiras ficar com esse tipo de ideia do técnico português, o Palmeiras, repito, não passa de agosto para sonhar com títulos nessa temporada, diferente do Fluminense, que, repito, pode não estar brilhando, mas pelo menos está jogando de uma forma simples, honesta, coletiva e que hoje deu sim, por parte de Mano Menezes, um nó tático na comissão de Abel Ferreira. Bem, amigos, acabou agora o jogo entre Fluminense e Palmeiras e perdemos a partida. Mas eu vou falar um negócio pra você, foi bem abaixo também, hein? Eu vi o pessoal falando na internet de uma parmeirada, cara, contra o Fluminense do Maracanã não é parmeirada não, cara. O time Fluminense, apesar de estar mal na tabela, tem um grande time, em volta do Thiago Silva. Mas o Palmeiras hoje foi muito abaixo, velho. Então não dá nem pra ficar muito triste com o resultado. Eu acho que o resultado foi justo. Talvez, se por acaso a gente saísse na frente, poderia ter conseguido a vitória, mas não fizemos por isso, não. Mas beleza, pontos corridos e vamos lá. Nem sempre se ganha. Abraço, amigos. Boa noite. Olha aqui, ó, antes que me xinguem, antes que deixem de me seguir, é preciso deixar uma coisa bem claro aqui. O time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras é um elenco vencedor, é um elenco campeão, mas nem por isso ele fica isento de receber críticas quando merece. E esse jogo contra o Fluminense foi uma atuação nojenta do time do Palmeiras. Uma das piores que eu vi na minha vida. Ninguém jogou absolutamente nada, nota 0 para todo mundo. Horrível, do começo ao fim, do goleiro ao último atacante, uma das coisas mais bizarras que eu já vi com a camisa do Palmeiras. Foi realmente lamentável e um castigo merecido no final, vitória merecida do Fluminense, que não jogou muita coisa, mas foi suficiente para ganhar esse jogo do Palmeiras. É bom o pessoal ficar de olho aí, porque nem só de grandes nomes se vive, né, um grande elenco. Tem que fazer jus, tem que jogar bola. E o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Foi contra um time que estava na lanterna até outro dia, mas jogou um futebol de time rebaixado. Meu irmão, respeito a opinião do Marcão, se ele falou, tá falado. Você mandou um recado aí também, tá? O Alex Miller também. Alex Miller pra mim foi quem deu aula aí, tá? Alex Miller deu aula. Ele falou tudo aí. O Palmeiras não jogou nada, ridículo. Atuação nota 0 pra todo mundo. Foi um fiasco, a verdade é essa. E eu achei muito sem vontade, parecia que o time não tinha vontade de ganhar, parece que não acreditou que porra, sabe o que pode ter acontecido? O Palmeiras viu o Fluminense na tabela lá em último lugar, penúltimo lugar, pensou, vamos ganhar a qualquer momento. Isso sem querer ter pensado, mas internamente deve ter se pensado no subconsciente, vamos ganhar a qualquer momento, né? E aí, quando todo mundo pensa parecido com isso, vai dar ruim. O Abel não estava lá também para poder resolver essa questão aí, o João Martins acabou não conseguindo resolver e deu no que deu. O Fluminense aproveitou e o árbitro também não contribuiu, né? O seu goiano lá, esqueci o nome lá do cidadão lá, mas ele realmente estava de sacanagem também, né? Mas não tem nada a ver com a arbitragem, né? Que ele contribuiu para o jogo ser parado o tempo todo, contribuiu. Realmente é uma péssima arbitragem.
mas o árbitro não tem necessariamente a ver com a postura ridícula do Palmeiras. Inclusive o Facincani fala aí, fala pra lá, fala pra cá, rodeia. Uma coisa interessante que ele falou, o Rony, né, pra que a entrada do Rony? Eu até achei que deveria ter entrado o Rony, tá, no lugar do Flaco Lopes, mas de cara, no começo do jogo, ou talvez não ter esperado voltar pro segundo tempo com o Flaco, já ter entrado com o Rony direto. Mas depois, no momento que o Rony entrou, você sabia que eu tive a sensação de que não era a alteração certa, tirar o Flaco Lopes? O Flaco Lopes era o único que estava tentando alguma coisa, por mais que não estava dando certo, que estava ruim pra cacete. E eu tenho que criticar dele aqui. Mas talvez fosse melhor ter colocado o Rony no lugar do Felipe Anderson, que estava bem apagado no jogo de ontem, bem apagado mesmo. Não estava dando saída, o Palmeiras estava perdido. Talvez o jogo de ontem era outro. Entrou com um jogo na cabeça, deu outro e não mudou. Tentou meio que na marra ali, do jeito que estava. Tanto é que entra, como o Facincani falou, o Rômulo e não o Fabinho. E depois o Marcos Rocha não sai e o Zé Rafael já é a segunda dele, hein? No jogo contra o Cruzeiro foi salvo pela arbitragem, na minha opinião, corretamente, porque achei sim a falta clara e claríssima, inclusive. Mas, de novo aí, pô, a situação onde o Zé Rafael tá envolvido aí no lance do gol aí, meu. Deixe seu comentário aqui, tá? Eu guardo você no próximo vídeo, que é esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, tá? Avante palestra.